Oi, gente! E aí, vamos para mais uma aula de física, trabalhando a gravitação. E hoje vamos para o capítulo 11. Começaremos o assunto de estática, falando de gravitação e equilíbrio dos corpos. Nós vamos iniciarmos o conteúdo de estática antes da nossa primeira avaliação, tá? Então, o seguinte... Vocês vão fazer esse estudo até onde fala do centro de gravidade, que é da página 23, até a página 23 vocês vão fazer o estudo, tá? Que é mais ou menos o que a senhora vai abordar hoje aqui com vocês nessa aula. Bom, quando a gente fala de estática, gente, estática basicamente são as condições necessárias para equilibrar um corpo. E para isso a gente tem que lembrar que corpo é esse que a gente está considerando. Quando a gente trabalha com um corpo, muitas vezes a gente considera ele como um corpo extenso e outras vezes a gente considera como ponto material. Não sei se vocês lembram que bem no comecinho da mecânica, a Sora definiu com vocês o que era um ponto material e o que era um corpo extenso. Lembra lá dos probleminhas do trem atravessando a ponte, né? Que a gente tem que considerar o tamanho do trem. Então, quando a gente considera o tamanho do corpo, a gente chama isso de corpo extenso. Por quê? Porque as dimensões dele importam para nós. Nós precisamos considerar o tamanho desse objeto, desse corpo. Agora, quando a gente fala de ponto material, as dimensões são desprezíveis, não importa para nós o tamanho, tá, desse corpo. Então, aqui até tem um exemplo, né, da questão do planeta Terra. Duas condições, porque assim, gente, o mesmo corpo, ele pode ser considerado ou ponto material ou corpo extenso, dependendo da situação. Deixa eu até colocar uma página só aqui para ficar melhor, ó. Então, por exemplo, o mesmo corpo, ele pode, numa situação, ele ser um corpo extenso e em outra situação, ele ser um ponto material. Como é o caso do planeta Terra, quando a gente está estudando a questão das estações do ano, né, que dependem da inclinação da Terra em relação ao Sol, ou seja, eu dependo dessa inclinação, dessa informação, dessa grandeza, então sim, a Terra vai ser um corpo extenso. Agora, em relação à translação, né, da Terra, não importa o tamanho, né? Não importa o tamanho para a gente compreender esse movimento. Então, aqui, ela é determinada como um ponto material. Então, depende muito da situação, depende muito do que a gente está trabalhando. E para começar, a gente vai falar de equilíbrio de um ponto material, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando as crianças estão brincando de cabo de guerra, não sei se vocês costumavam a brincar, né? Então, as crianças estão puxando a corda, cada 3 crianças ali puxando para um lado, e existe um pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui que é o ponto de equilíbrio, né? E para que este ponto material fique em equilíbrio, o que precisa acontecer? Para que este ponto fique em equilíbrio, as forças aplicadas aqui por essas 3 crianças tem que ser igual à força aplicada por essas outras 3 crianças. Ou seja, a força resultante deve ser nula. Sim, vamos continuar trabalhando com força resultante, vamos continuar trabalhando com vetores. O que a gente está fazendo aqui? Nada mais, nada menos do que a soma de vetores. Então, eu tenho aqui, ó, a representação desse vetor, ó, esse vetor aqui de 1, 2, 3, esse outro vetor de 4, 5, 6, vocês podem dar o nome que quiser, né? Ou seja, esta força aplicada aqui tem que ser igual a esta força. Se nós fôssemos representar em forma de vetor, ó, ficaria assim, né? Um vetor para lá, outro vetor para cá, né? Ó.
Lembra o vetor oposto? Quando a gente soma um vetor oposto, o que a gente faz? A gente subtrai. Então, uma força menos a outra. Ou seja, esse ponto material, gente, para que ele esteja em equilíbrio, a única condição necessária para que isso aconteça é que a força aplicada, a força resultante, né, todas as forças aplicadas nesse ponto, deve ser nula, ou seja, a força resultante é zero. E aí muitas vezes vai acontecer de vocês não terem um sistema apenas assim, né, na mesma direção. Vocês podem ter um sistema assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui um fio, aqui a gente tem uma força de tração, aqui a gente tem outra força de tração, aqui a gente tem a força peso, ó. Para que esse objeto fique em equilíbrio, existem várias forças atuando aqui, ó, nesse lustre pendurado. Então, a soma dessas forças aqui, ou seja, a resultante deve ser zero. E como é que a gente faz isso? Gente, existem duas formas da gente fazer isso. Existe o método das projeções e existe o método da poligonal. Então, para quem não lembra vetores, gente, tem uma aula só de vetores, que a Sora fez uma revisão com vocês. É muito importante, tá? Saber calcular, somar vetores, subtrair vetores, calcular a resultante. Então, aqui, ó, veja bem, tem a força peso, tem a força T1, tração 1 e tração 2. Se nós somarmos todas essas forças, tem que dar zero. Porém, aqui a gente não pode simplesmente somar de forma algébrica, né? Ou subtrair, como a gente fez ali no exemplo anterior. Por quê? Porque elas não estão na mesma direção. Então, aqui nós teríamos que decompor, ó, a força T1, tá vendo? A força T1, ó, fazia decompor. Sim, vai precisar da decomposição de vetores, que nós já trabalhamos, ó, bastante. Então, decompondo esses vetores aqui, ó, tá vendo que o Tx vai ser T cosseno de θ, o Ty vai ser T seno de θ, T1 seno de θ. E aí sim, depois faz todos as resultantes, né? Quem que eu devo somar com quem, e aí sim encontrar a resultante. A Sora não vai fazer esse exercício agora, nesse momento, a gente vai fazer os exercícios depois. Eu basicamente estou só mostrando, introduzindo o conceito para vocês de estática, e aí na nossa próxima eu vou fazer uma aula só de exercícios com vocês, tá? E o método da poligonal, para lembrar, é aquele método que a gente vai ligando os vetores, ó, tá vendo? Vai ligando as flechinhas uma na outra, lembra? Ó, aí entra o início com o final, o início com o final. E assim a gente fecha o triângulo. E aí sim também a gente tem que a força resultante é nula, sempre que a gente fecha, né? Ou seja, aquela força ela volta para o mesmo lugar que ela iniciou. Bom, gente, e aqui o teorema de Lamy, ele é um teorema que facilita muito a nossa vida nos cálculos, quando a gente tem situações como essa, que a gente não quer decompor os vetores, quando às vezes a gente tem aqui a informação dos ângulos, e isso costuma aparecer bastante nos problemas, porque muitas vezes a gente não precisa fazer a decomposição. Quando a gente tem algumas informações que já são suficientes para a gente resolver através desse teorema. E esse teorema, ele é baseado na lei dos senos. Então, lá da trigonometria, né, a lei dos senos, quando a gente tem um triângulo qualquer, que a gente não consegue usar o teorema de Pitágoras, lembra? A gente usa o teorema, a gente usa a lei dos senos, ou a lei dos cossenos. Então, esse teorema de Lamy, ele foi baseado na lei dos senos. E ele diz o seguinte, ó, que quando a gente tem três forças concorrentes, o que são três forças concorrentes? Gente, são aquelas forças, são retas, vamos lembrar, retas concorrentes, retas paralelas e retas coincidentes. Quando vocês estudam em geometria, retas coincidentes significa o quê? A mesma reta. Retas paralelas, lembra? Elas são paralelas, ó, elas têm a mesma inclinação. E quando elas são concorrentes, é que elas se cruzam. Então, elas se cruzam, elas se interceptam. Então, nesse caso aqui, ó, tem três retas concorrentes aqui, ó. Tem a F3,
que está interceptando a F2, que está interceptando a F1 também, tá? E lembra da lei dos senos, que me dizia que eu tenho um lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Vai ser igual ao outro lado dividido pelo seno daquele ângulo oposto. Então, gente, se nós pegássemos essas três forças aqui, ó, F1, F2 e F3, e fechássemos um triângulo pelo método da poligonal, nós íamos ter um triângulo assim, ó. Se nós fôssemos fazer isso, nós teríamos que trazer esta flecha F2 aqui para baixo, ó, aqui, tá? E essa flecha F3 aqui nós teríamos que trazer para cá, certo? Nós íamos fechar pelo método da poligonal. E fechando pelo método da poligonal, a gente poderia aplicar a lei dos senos. Só que o Lamy, né, o Bernard Lamy, ele fez uma relação que não precisa a gente estar fechando esse triângulo para nos dar mais trabalho. Simplesmente ele relacionou esses ângulos aqui, ó, com a força. Então eu tenho aqui, ó, a força 3 que eu estou relacionando com o beta, a força 1 que eu estou relacionando com o gama e a força 2 que eu estou relacionando com o teta. Então, basicamente, ficaria assim, ó, o F1 dividido pelo seno de gama, o F2 dividido pelo seno de teta e o F3 dividido pelo seno de beta, ó. Entende? Então, essa relação, não precisa a gente estar formando um triângulo e depois relacionar a lei dos senos. Então, isso aqui é basicamente para simplificar a nossa vida e costuma cair muita questão assim, tá? Desse formato. Depois nós vamos fazer exercícios, a Sora vai trabalhar exercícios com vocês a respeito disso. Gente, aqui tem um exercício resolvido, tá? Pelo método da decomposição. E eu vou deixar uma sugestão para vocês tentarem fazer pelo teorema de Lamy. E aí depois eu vou fazer a correção com vocês, tá? Pelo teorema de Lamy. E vocês vão ver que é muito mais simples do que pelo método da decomposição. Ó, que já está resolvido aqui. Mas é possível fazer pelo teorema de Lamy? É. Por quê? Porque ele deu o valor desse ângulo. Ó. Se ele deu o valor desse ângulo, vocês sabem que aqui é 90. Ó. Aí, pelas relações trigonométricas aqui, da geometria plana também, a gente consegue descobrir os outros valores de ângulo. E ele deu também que o peso aqui do lustre é 60 newtons. Ó. Então, aqui vocês já têm a força-peso. Ele quer saber a força de tração 1 e 2. Então, vou deixar de tarefa esses aqui para vocês fazerem pelo teorema de Lamy. É só usar essa relação aqui, ó. Ó, só usar essa relação. F1 pelo seno do ângulo oposto, F2. Então, aqui como é que seria, ó? O peso seria dividido pelo seno desse ângulo O. Ó. E AT1, que seria esse aqui, ó. Tanto faz você chamar esse aqui de T1 ou esse aqui. Mas essa força aqui seria dividida por esse ângulo aqui oposto, e essa força aqui seria dividida por esse ângulo aqui oposto, tá? Muito bem, vamos passar para a questão do momento de uma força, porque depois nós vamos analisar o corpo extenso. Só que para analisar o equilíbrio de um corpo extenso, a gente precisa primeiro conhecer o momento de uma força. O momento de uma força é uma tendência de rotação, tá? É uma tendência de rotação. Ela também é conhecida como torque, não é toque, é torque. Então, quando eu falo de momento de uma força ou torque, eu estou falando da mesma coisa. E do que vai depender esse momento de uma força? Ora, ele vai depender de uma força, né? E ele vai depender da distância da aplicação dessa força nesse ponto, esse ponto que a gente chama de ponto de apoio. Veja o seguinte aqui nessa gangorra, ó, ou eixo de rotação, tá? Se a gente colocar duas pessoas nessa gangorra, duas crianças de mesma massa, para que essa gangorra fique em equilíbrio, o que precisa acontecer?
elas precisam estar na mesma distância do eixo de rotação. Se essa menina estiver mais perto, tá, ou mais afastada do que o menino em relação a esse eixo de rotação, a gangorra vai subir ou vai descer. Tá? Então é isso que precisa acontecer para que haja equilíbrio. Ah, mas então quando que o momento vai ser maior ou menor? Tá? O momento ele depende de duas grandezas, que é a força e a distância. Veja aqui o seguinte, ó, quando a gente vai trocar o pneu de um carro, será que é mais fácil eu trocar o pneu quando eu estou muito próximo do eixo de rotação, desse ponto, né, de apoio, ou quando eu estou mais afastado desse ponto? Então veja aqui, ó, aqui a gente tem o ponto de apoio, aqui eu tenho, né, a distância que está sendo aplicada essa força, ó, e essa força tem esse sentido. Então, esse momento que a gente chama de M, ó, ele vai depender da força e da distância. Se eu aplicar a mesma força pertinho desse ponto, ou se eu aplicar a mesma força distante, mais distante desse ponto, qual é o momento que vai ser maior? Qual é o torque que vai ser maior? Ora, se a distância é maior, ó, se eu aumentar a distância, eu aumento o meu torque. Ou, consequentemente, se eu aumentar a minha força, eu aumento o meu torque. Por quê? Porque são grandezas, ó, diretamente proporcionais. Quanto maior a distância, maior o momento. Quanto maior a força, também maior o momento, tá? Então, o momento, gente, depende dessas duas variáveis. Essa distância também pode ser chamado de braço da força, tá? Braço da força é a mesma coisa que a distância. Agora, essa distância, quando a gente faz essa relação aqui, ó, de FD, que seria a força em newtons e a distância em metros, a gente está relacionando essa força sempre numa distância perpendicular, ó. Essa força tem esse sentido, ó, essa direção e esse sentido. Tá vendo que está formando aqui um ângulo de 90 graus? Ó, tá formando um ângulo de 90 graus, essa distância com a força. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Eu posso ter aqui uma força com uma inclinação diferente, que não seja perpendicular. E aí, como que funciona? Vamos lá. Gente, aqui é só para identificar sentido anti-horário e sentido horário, por isso que tem mais e menos da força, tá? Ó, aqui é positivo no sentido anti-horário e negativo no sentido horário. Só para dizer que mudou o sentido, porque a gente está trabalhando com o vetor aqui. Então, olha só. Se você... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Se vocês têm aqui, ó, um braço da força, que é a distância, tá vendo? Só que a força de vocês é essa flecha aqui, ó. Tá vendo que essa flecha, esse vetor, não tá fazendo uma inclinação de 90 graus. Ó, ela tem um ângulo θ aqui. Não fechou 90 graus. Se fosse 90 graus, seria esse pontilhado aqui, ó. Então, aqui a gente precisa da decomposição de vetores. Então, vai ter casos que vai, sim, precisar decompor as forças aqui. Vocês lembram, né? A professora disse que nós íamos usar muito decomposição de vetores. Lá no começo, que vocês estavam apavorados, nós vamos usar muito decomposição de vetores. Então, aqui, precisamos decompor vetor. Bom, mas olha só também o que seria possível fazer. Tá vendo a força aqui, ó? Essa é a força que eu tô aplicando, né? A força que eu tô aplicando nesse objeto. Essa direção e esse sentido. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, eu posso também, ao invés de considerar esta distância D, considerar essa distância B, ó, porque essa distância B do eixo de rotação ali, ó, ela tá formando um ângulo aqui de 90 graus. Posso fazer isso? Pode. Pode fazer isso, desde que o problema seja, né, pertinente fazer isso e te dê as informações necessárias para fazer isso. Então, tanto faz você decompor a força ou você trabalhar na questão aqui, ó,
da distância formando esse ângulo perpendicular, tá? Com a força. E aí, claro, né, gente, fazer a decomposição, tudo direitinho, que daí a gente não vai fazer isso agora, porque senão a aula vai ficar muito extensa, a gente vai trabalhar os exercícios depois. Muito bem, vamos passar para a parte do corpo extenso, então, o equilíbrio do corpo extenso. A gente viu lá o equilíbrio do ponto material, que depende só da força resultante ser nula. Aqui não. Aqui no corpo extenso, nós dependemos de duas coisas para que ele esteja em equilíbrio. A gente precisa que a resultante seja zero e a gente precisa também que o somatório dos momentos de cada força atuante num ponto também seja zero, tá? Ó, o somatório dos momentos de cada força atuante em relação a um determinado ponto deve ser nulo. Claro, né, gente? Porque senão é o exemplo ali da gangorra, né? Se não for nulo, ele não vai estar em equilíbrio. Então, olha só. A Sora vai mostrar aqui para vocês, ó, um simulador que eu peguei aqui. Tá vendo que eu botei 5 quilos aqui, 5 quilos aqui, ó, tá? Ó, estão em equilíbrio, tá vendo? Agora, se eu afastar um pouquinho esse aqui, vir aqui para o 6, olha o que vai acontecer. Ó. Ou seja, eu aumentei a distância. Agora eu pego esse aqui e boto no 6. Lembrando que eles têm a mesma massa. Ó, mesma massa e mesma distância. Equilíbrio. Equilíbrio. Agora, aumentei a distância aqui, ó. Aqui é o eixo de rotação, tá? É o meu ponto que eu estou considerando. Olha, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Então, claro, quanto maior a distância desse ponto de apoio, maior vai ser o momento, tá? Então, o momento de uma força é uma tendência de rotação, de rotacionar, que também é conhecida como torque. Lembrando que existe dois tipos de equilíbrio, tá? Que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque é quando o corpo está em repouso ou quando o corpo está em velocidade constante. Então, quando o corpo está em repouso, a gente fala equilíbrio estático. Quando o corpo está em movimento, a gente fala de equilíbrio dinâmico. Então, quando vocês estão andando de skate, que eu sei que muitos de vocês gostam de andar de skate, e se vocês estão numa velocidade constante, vocês estão em equilíbrio dinâmico. Mas lembra que isso é só em alguns momentos que acontece. Porque quando vocês estão iniciando ali, acelerando, né, para pegar o impulso, ou durante a frenagem, que daí ocorre o atrito das rodas, aí não, aí vocês não estão mais em equilíbrio, né? E vocês já perceberam que nesses momentos, eu não ando de skate, tá? Não sei andar de skate, mas quem anda de skate sabe que nesses momentos de frenagem é muito mais difícil vocês ficarem com o pé no skate. A tendência de vocês é a fazer o corpo rotacionar. Isso acontece devido à força de atrito e à força peso, né? Porque daí, nesse caso, o momento, né, o torque, ele não é nulo. Existe ali um momento diferente de zero. E aí, uma das coisas que é bacana de vocês estarem fazendo, que talvez vocês até fazem, mas não sabiam o motivo, é estar flexionando um pouquinho os joelhos, ó, como essa figura aqui, ó. Por quê? Para que fazer isso, gente? Para baixar um pouquinho o centro de gravidade, tá? Para não perder o equilíbrio e tender a cair, rotacionar. Então, o centro de gravidade é o que a gente vai discutir agora, tá? E o centro de gravidade nada mais é como se fosse um ponto, né, central, que a gente pode até chamar de baricentro do corpo, que seria um ponto central da gravidade. E isso é muito interessante até na questão da ginástica, das atletas de ginástica artística serem baixinhas e terem, né, uma vantagem em relação às pessoas mais altas.
Por quê? Por causa desse equilíbrio que elas acabam possuindo no corpo. Elas acabam tendo equilíbrio com mais facilidade. Geralmente no nosso corpo, ó, é próximo ao umbigo, tá? Ó, então olha, de uma pessoa alta e de uma pessoa baixa. Que aí o CG está bem mais próximo do solo, né? Do que de uma pessoa alta. Então sim, gente, isso tem a ver com equilíbrio, porque às vezes as pessoas não conseguem se equilibrar direito, né? E no caso de corpos homogêneos, como alguns objetos geométricos, como aqui a gente tem uma esfera homogênea, ó, um paralelepípedo, consequentemente isso vai estar bem no centro mesmo, tá? Mas nem sempre é assim. Eu até vou mostrar para vocês um videozinho agora que fala do centro de gravidade. Na verdade, é só imagem, tá? Observe o que acontece para vocês perceberem que o centro de gravidade, ele sempre vai fazer uma trajetória parabólica. Sempre a trajetória do centro do corpo, tá? O centro de massa, que a gente chama o centro de gravidade, vai ser sempre uma trajetória em forma de parábola. Presta atenção. Ali era a ponta Agora é o centro, só o centro, gente. É só o pontinho da raquete. Ó. Olha a parábola que formou. Olha agora como é que é a trajetória que ela faz dos pontos. Olha lá. Bacana, né? Então, aqui até tem uma atividade para vocês fazer, ó, no boxe mão na massa, que é para determinar o centro de gravidade de alguns objetos. Então, até deixei com uma atividade lá para vocês, bastante interessante. Tá, gente? Então, basicamente, vai até aqui o conteúdo da nossa P2. Depois a gente parte para os tipos de equilíbrio, que a Sora não vai cobrar de vocês agora, porque acaba ficando muita coisa e deixamos isso aqui para ver na próxima semana, tá bom? Então, depois a gente faz os exercícios. Um beijo para vocês e até a próxima!